Era uma noite fria de outono quando decidi acampar sozinho em uma floresta remota, longe da cidade e de qualquer sinal de civilização. Eu sempre gostei de desafiar meus medos, e aquela noite parecia perfeita para testar meus limites. A floresta era densa, com árvores altas que bloqueavam a luz da lua, criando sombras que pareciam se mover por conta própria. Depois de montar minha barraca e acender uma fogueira, sentei-me para apreciar o silêncio. Mas o silêncio não durou muito. Por volta da meia-noite comecei a ouvir sons estranhos. Eram sussurros, quase inaudíveis, como se alguém estivesse falando bem baixo, logo atrás das árvores. Eu olhei ao redor, mas não vi nada. Achei que poderia ser o vento, mas o ar estava parado. Então, os sussurros pararam e tudo ficou quieto novamente. Até que ouvi passos. Eles vinham em minha direção, lentamente, como se alguém estivesse se aproximando com cuidado. Meu coração acelerou e eu me levantei, segurando minha lanterna com mãos trêmulas. Apontei a luz na direção dos passos, mas não havia ninguém lá. Apenas árvores e escuridão. De repente, a fogueira apagou. Não havia vento, nenhuma razão para o fogo ter se extinguido tão rápido. Eu tentei reacendê-la, mas o isqueiro não funcionava. A lanterna também começou a piscar e então se apagou completamente. Eu estava no escuro total. Foi quando ouvi uma risada. Era baixa, gutural e vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Parecia estar se aproximando, mas eu não conseguia ver nada. Meu instinto foi correr, mas para onde? A floresta era um labirinto de sombras e árvores, e eu não sabia mais em que direção ficava o carro. Então senti algo tocar meu ombro. Era frio, como se uma mão gelada tivesse me agarrado. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém. A risada ficou mais alta, mais próxima, e eu comecei a correr. Não importava a direção, eu só precisava sair dali. Depois de minutos correndo, tropecei em algo e caí no chão. Quando me levantei, percebi que estava de volta ao meu acampamento. A barraca estava lá, a fogueira estava acesa novamente e a lanterna funcionava perfeitamente. Tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas então, olhei para o chão e vi pegadas ao redor da fogueira. Eram grandes, muito maiores que as minhas, e pareciam ter sido feitas por alguém descalço. Eu não esperei para descobrir mais. Peguei minhas coisas, desmontei a barraca e corri para o carro. Até hoje não sei o que aconteceu naquela noite. Mas uma coisa é certa, nunca mais voltei àquela floresta. E sempre que ouço sussurros no escuro, lembro daquela risada gelada e das pegadas que não deveriam estar lá. 2 anos se passaram, mas até hoje eu sinto um arrepio subindo pela minha espinha quando penso no que aconteceu naquela noite. Eu sei como soa. Se eu estivesse no seu lugar, eu também não acreditaria. Mas eu juro, cada palavra é verdade. Aconteceu comigo e com meu irmão quando fomos acampar em um lugar isolado, no interior, longe da civilização. Sempre gostamos desse tipo de aventura, um jeito de escapar da rotina e respirar ar puro. O local era conhecido por sua beleza natural, suas trilhas e cachoeiras escondidas. Mas também era um território antigo, terras indígenas há séculos esquecidas. Na primeira noite tudo foi perfeito. Céu limpo, brisa fria, a tranquilidade que só a natureza pode oferecer. Fizemos um fogo, assamos carne, bebemos um pouco e conversamos sobre a vida. Rimos contando histórias e aproveitando o momento. Mas a segunda noite foi quando tudo mudou. Acordamos cedo e decidimos explorar uma trilha menos conhecida, uma que parecia pouco usada. O caminho nos levou a uma clareira estranha, onde as árvores pareciam mais escuras, retorcidas, como se estivessem queimadas há muito tempo. O silêncio ali era absoluto. Nenhum pássaro, nenhum som de insetos, nada. Aquele lugar parecia morto. Meu irmão brincou que talvez tivéssemos encontrado algum lugar proibido.
Mas eu não ri. Algo ali estava errado. No fim da tarde, voltamos ao acampamento com um peso no peito, como se tivéssemos trazido algo conosco. O ar parecia diferente, mais pesado. O silêncio da clareira agora estava ali também, sufocante. E então, ao cair da noite, tudo começou. O primeiro som veio do meio da floresta, um estalo seco, como se alguém tivesse pisado em um galho. Pegamos nossas lanternas e iluminamos a direção do barulho. Nada, apenas árvores e escuridão. Rimos, tentando disfarçar o nervosismo. Mas então veio o segundo som. Dessa vez foi um baque surdo, como se algo grande tivesse caído no chão. Mais distante, mas ainda perto o suficiente para arrepiar os pelos da nuca. Ficamos em silêncio, prestando atenção. O vento parou completamente. Era como se a floresta estivesse segurando a respiração. O terceiro som foi diferente. Um sussurro, baixo, indistinto, como se alguém estivesse tentando falar, mas sem emitir voz. Meu irmão se levantou, pegou uma faca e disse que deveríamos entrar na barraca. Concordei, o coração martelando no peito. Assim que entramos, fechamos o zíper e ficamos em silêncio absoluto. E então, veio o quarto som. Era um som que não deveria existir. Um zumbido grave, profundo, que parecia atravessar nossos corpos, vibrando por dentro de nós. Meus ouvidos latejavam, minha cabeça doía. Meu irmão apertava a faca nas mãos, respirando pesadamente. E então, veio o último som. Não foi um som humano, não foi um som de animal. Foi algo entre os dois, um ruído gutural, deformado, carregado de algo primitivo. E estava bem do lado de fora da barraca. Meu corpo paralisou. A única coisa que eu conseguia ouvir era meu coração batendo contra minhas costelas. Meu irmão não se movia, apenas segurava a faca com tanta força que seus dedos estavam brancos. E então, tudo apagou. Não lembro de ter dormido. Não lembro de ter desmaiado. Apenas, o tempo sumiu. Quando acordei, ainda estava escuro. Meu irmão estava ao meu lado, segurando a faca, mas agora deitado no chão da barraca. Nossos celulares? Mortos. O fogo que havíamos alimentado antes de entrar? Apagado, sem sinal de brasas. A comida na mesa? Intocada. O tempo? Parado. Saímos da barraca e olhamos ao redor. Tudo parecia o mesmo, mas não estava. O ar tinha um cheiro metálico, quase como sangue. As árvores pareciam maiores. As sombras pareciam mais densas. Não falamos nada. Arrumamos nossas coisas em silêncio e saímos ao nascer do sol, sem olhar para trás. Nunca mais voltamos àquele lugar. Nunca mais falamos sobre aquela noite. E até hoje eu me pergunto se algo saiu daquela clareira conosco ou se nós nunca realmente voltamos.